Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom. Todas as quarta-feiras a gente faz esse trabalho. Glória a Deus. Como eu falei, a gente tem que tirar um momento para o Senhor, né? Gente, toda correria, né? Exercício, chamada, entrar em forma, né? Aquele negócio todo, aí a gente tirar um tempinho, com calma, para a gente buscar o Senhor. Vamos iniciar esse trabalho. Vamos começar com oração. Senhor, meu Deus, meu amado eterno Pai. Aleluia. Te agradecemos, ó Deus, por este momento maravilhoso, por estarmos aqui mais uma vez neste local, neste ambiente, ó Deus, para te buscar, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, recebe, ó Deus, tudo que será feito neste lugar, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Se me vi conhecer e me oferecer uma água. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi E eu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ontem eu estava meditando em uma palavra. Essa palavra falou fortemente ao meu coração. Essa palavra ela está no Evangelho de João, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Eu queria fazer a leitura de forma bem dinâmica aqui desse texto. Não vai ser completo, vai ser alguns versículos, para que possamos entender a aplicação. Diz assim as Sagradas Escrituras, João capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhes perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Dizendo-lhes, pois,
como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Esse texto ele é tão extraordinário, irmãos, que você vê que Jesus Cristo ele está caminhando com os seus discípulos e ele para e vê o cego de nascença. Por que Jesus parou? Ele poderia ter progredido, poderia ter prosseguido em sua caminhada, mas ele parou porque ele olha diferente para o homem que está necessitado. Muitas das vezes nós olhamos e vemos o necessitado e não ajudamos o necessitado. A Bíblia vai falar a respeito de um levita, de um sacerdote e de um samaritano. Ambos tiveram, os três na realidade tiveram a oportunidade de mostrar misericórdia. Passa um levita, olha, vê que aquele homem estava bastante mal, mas passa de longe. Passa o sacerdote, também vê que aquele homem estava muito mal, mas também não ajuda. E olha que aquele homem era um judeu, mas passa um samaritano, que nem tinha uma boa intimidade com o povo judeu. E a Bíblia diz que ele pega aquele homem que estava ferido, que havia sido roubado, e passa o óleo, passa o azeite nas feridas dele, coloca ele em sua cavalgadura e leva ele, põe ele em uma estalagem e diz: tudo que ele precisar pode fazer e eu pago se o dinheiro não der agora. Aquele homem mostrou misericórdia. Jesus vai passando e olha e vê o cego e para, olha para aquela estrutura daquele homem. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas a Bíblia vai informar que ele já era um adulto. E os discípulos param e perguntam: quem foi que pecou, Jesus? Foi ele que pecou? Ou foi os pais deles que pecaram? Porque tem muitas pessoas que pensam que consequências que alguns filhos estão passando é erros dos pais. E muitas das vezes isso é verdade. Porém, naquele caso não. Naquele caso, Jesus disse: nem ele pecou e nem os pais pecaram. Isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Porque tem pessoas que precisam vislumbrar na vida pessoal alguma obra da parte de Deus para que a fé possa de fato fluir, aumentar, ser real. E aquela experiência daquele cego foi uma experiência que ele viveu o extraordinário de Deus através de Cristo. Jesus Cristo já havia curado 2 cegos, o cego Bartimeu, e ele disse ser curado, e a visão voltou ao normal. Jesus Cristo poderia apenas ter tocado no olho daquele homem e aquele homem ter sido curado, mas Jesus fez algo diferente. Jesus, para muitos isso até não tão salutar, não tão saudável, mas ele tem os seus meios de curar. E ele cospe na terra e faz o lodo e passa no olho daquele cego. Agora o interessante aqui é que Jesus diz assim: vai, lava-te lá no tanque de Siloé. O autor, o escritor, ele diz assim: significa o enviado. O tanque de Siloé significa o enviado. Naquele momento, se Jesus Cristo não tivesse feito o lodo e botado no olho daquele cego, ele não precisava ter se deslocado ao tanque de Siloé. Mas quando Jesus faz isso, ele diz: vai lá no tanque de Siloé, que significa o enviado. Jesus Cristo estava dizendo: eu cheguei. O nome do tanque está mostrando que eu estou aqui. Então o enviado chegou, que é Jesus. E ele vai e lava lá. E a Bíblia diz que quando ele se lava, ele volta vendo, porque ele não estava mais cego. E começou os burburinhos: parece com ele. Alguns diziam: é ele, mas ele não era cego. Aí ele se posiciona, ele diz: sou eu. Ele está dizendo: eu fui curado,
Aí começam outras indagações. Quem foi que te curou e como foi essa cura? Aí ele diz: um homem passou logo nos meus olhos, mandou eu ir ao tanque e voltei. E quando eu voltei vendo. E aquele homem era Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas na atualidade têm andado não cego fisicamente, mas cego espiritualmente. E a pior cegueira não é a física, a pior cegueira é a espiritual. Porque a cegueira espiritual faz você não enxergar aquilo que está preparado para você na eternidade. A cegueira espiritual limita o campo da sua visão. Porque a cegueira física, você pode não enxergar o que está à sua frente, mas você desenvolve outros sentidos. Você pode prestar atenção que algumas pessoas que têm limitação em sua visão, muitos deles são muito bons na audição. Muitos deles são exímios músicos, porque eles desenvolvem outras habilidades. Mas aquele que está cego espiritualmente, ele não consegue vislumbrar e nem desenvolver outras atividades, porque ele está cego. Mas Jesus Cristo, ele tira essa cegueira espiritual também do homem. Jesus Cristo, ele limpa os olhos do homem para que ele possa enxergar aquilo que ele não consegue enxergar com o olho natural. E no reino espiritual só vamos conseguir enxergar com os olhos da fé. É por isso que o escritor aos Hebreus ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador do que os busca. Então eu acredito que nós, a nossa geração, precisa enxergar o espiritual. Jesus ele tem poder para curar qualquer enfermidade. E ele curou a cegueira daquele homem. Mas aquele homem adquiriu alguma outra enfermidade, porque ele veio a morrer. Então, a principal cura não é a física, mas é a espiritual. Jesus Cristo ele chega, um leproso chega diante de Jesus e diz assim: eu quero ficar limpo. Aí Jesus para e diz assim: pois ser limpo. O que é que eu aprendo aqui? Que todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de clamar por Jesus, pedir alguma coisa a Ele vem ao nosso encontro. E quando nós não tivermos condição nenhuma de clamar, Ele também vem ao nosso encontro. Porque o cego estava lá, parado, à beira do caminho. Quem parou para encontrar Ele foi Jesus. Assim como Jesus parou para me encontrar, assim como Jesus parou para encontrar o irmão Elton, o irmão Paiva e muitos que estão aqui nessa sala. Ah, mas eu não tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. Essa experiência só virá quando de fato nós o buscarmos de todo o coração. O buscarmos não de forma irracional, não. Buscar Ele de forma racional. Você pode ter certeza que o que Ele tem para mim e para você é bom. E é muito bom. São coisas inefáveis, coisas que nós não conseguimos nem vislumbrar com os nossos olhos. Paulo vai dizer assim, lá em Coríntios: nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem penetrou na mente humana aquilo que Deus tem preparado para aqueles que buscam. Talvez o teu pensamento é um, mas Deus está pensando algo melhor ao teu respeito. E aí muitas vezes você não consegue compreender isso, porque você não está olhando pelo olhar da fé. Então a partir de hoje, passe a olhar com os olhos da fé. E o sobrenatural de Deus se manifestará na vida de vocês. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Estaremos orando agora para encerrar com o nosso comandante, subtenente Wellington, irmão em Cristo, presbítero Wellington, vai estar orando, abençoando a vida de vocês e estaremos encerrando em nome de Jesus. Desde já agradeço a cada um de vocês e
entenda uma coisa: o Senhor Jesus Cristo não vos deixará só. Estava meditando antes de vir para cá, e vocês ainda não entendem o que está acontecendo isso. Tipo uma conversa que Pedro teve com Jesus. Pedro, tu não vai entender, tu não está entendendo agora. Vão entender depois. Vocês estão nascendo agora na gloriosa. Vocês só vão se lembrar desses momentos quando vocês estiverem enfrentando desafios que vai custar a vida de vocês. Vocês vão se lembrar. Esses momentos como esses, a gente tem que pedir para que Deus desça sobre nós a sua graça e misericórdia. E aprenda cada pouquinho de mensagem do nosso amado irmão Carlos Mauro Prepito. A gente está aqui fazendo esse trabalho para o Senhor. E vocês estão aqui sendo alcançados pela graça e pela palavra. Nós não podemos fazer muita coisa não. Por que nós fazemos aqui, meus amigos que estão nascendo agora na glória? Deus é sério. É simples. A obra de Deus é simples. Mas é poderosa. E as palavras gravam nisso, tem poder. Deus tem falado muito comigo em sonhos. Deus fala comigo em revelações de sonhos. O que acontece? Já está acontecendo algumas coisas aqui com o seu que a palavra ela surpresa para quem desconhece. Para quem conhece, sabe que ela é poder de Deus e salvação para aqueles que creem. Então eu vou orar, tá? Agradecendo aos seus ouvidos a atenção e a dedicação. E a gente percebe também que as pessoas não estiveram aqui. Importante que tiver dois ou três que aquele meu nome. A luz está maravilhoso de Deus. Pai Santo querido que está aqui. Sim, meu Graças a Deus por essa tarde, pela presença do Santo Espírito. Sim, sim. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, anunciando a tua palavra. É, meu Deus. Senhor, Tenha misericórdia. fazer seu ID, e fazer, Senhor, a tua vontade, e aplicar, Senhor, as tuas obras. Senhor, por aquilo que você fez aqui, Senhor, somos agradecidos por tirar o tempo, Senhor, para programar o teu Evangelho Santo, poderoso, para iniciar o mundo de amor, Senhor, que tu és o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus que ainda tem a oportunidade de avançar a vida, Senhor, de preencher a terra e o céu com as almas, Senhor amado. Pai amado, abençoa cada membro, Senhor, cada visitante, Senhor, cada servo de Deus, Senhor, cada ouvinte da tua palavra, Senhor, para que eles possam ser alcançados pela tua multiforme grata, para que eles possam fazer a diferença aqui sobre esta terra, Senhor, para que eles possam, Senhor, viver as tuas missões, Senhor, e olhando somente para ti, Senhor, que é o teu consumador da nossa fé, que é o Senhor que nos sustenta a cada dia, pela tua mão, Senhor, poderosa, abençoando a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, nos livrando, Senhor, da garra do inimigo, e nos dando a oportunidade de vida, porque nós estamos, Senhor, protegidos pelos teus anjos, pela unção do teu Santo Espírito, pela tua palavra, Senhor, que nos tem dado, Senhor, a ficarmos de pé a cada dia, porque assim, Pai, em nós mesmos, Senhor, nós não somos nada, Pai, pela tua graça nós somos fortes, Senhor, e assim, Pai, por essa fortaleza, a tua palavra nos ensina, Senhor, a amar, a perdoar, a ter misericórdia do próximo e ter compaixão, Senhor, que nesse mundo, Senhor, nós não esperamos nada, Senhor, porque aqui queremos ser usados, Senhor, como guerreiros, valentes e corajosos, Senhor, para levar a tua palavra, Senhor, com muita alegria e satisfação. Pai, muito obrigado pelo teu Santo Espírito e abençoar o irmão Paiva, o irmão Moraes, Cristiano, Senhor, pela tua presença do Santo Espírito, que estamos aqui, Senhor, com esta missão de anunciar e fazer a tua vontade. Que Pai, fica com cada um de nós, Senhor, abençoe esse pilotão, esses novos soldados, Senhor, que estão prontos para ir às ruas, Senhor. Em nome de Jesus.
aqui, Pai, abençoa ele, o batalhão, este quartel, nossos comandantes, e assim todos aqui que estão aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, é que nós te oramos, nós te agradecemos por Deus, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para Glória a todos Deus. sempre. Amém. Levanta suas mãos para o céu, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo seja com todo conosco e todo, seja todo desde agora e para todos eles que têm fé, diga amém. Amém.